O Fantasma da Ópera é um filme de 1925, dirigido por Rupert Julian e estrelado por Lon Chaney, Norman Carey, Mary Philbin e Arthur Edmund Carraway. O deformado fantasma que assombra a Ópera de Paris causa assassinato e caos em uma tentativa de transformar a mulher que ele ama em uma estrela. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente fazer mais uma recapitulação falando sobre o filme de número 26 na lista, Fantasma da Ópera, um grande clássico aí, um clássico em muitas versões, né? Eu sinto que hoje em dia é muito mais conhecido a versão musical, né? Hoje em dia, quando se fala em Fantasma da Ópera, se pensa imediatamente no musical, que foi adaptado para o cinema também, né? Então tem aí a versão do cinema. Mas esse filme aqui é muito mais antigo do que o musical. O musical não sonhava em ser criado. Ele é baseado no livro original. Inclusive, o autor ainda era vivo e tem fotos do produtor do filme com o Gaston Leroux, que foi o autor do livro original. O livro é de 1922, então só tinha 3 anos aí, era bem recente ainda. Esse é um que eu li, inclusive da primeira vez que eu vi esse filme eu não tinha lido. Quando eu vi o filme, eu nunca tinha lido o livro, mas depois de ver, eu li. Então, no momento em que eu tô gravando esse vídeo, eu dei uma leve reassistida no filme, assim, naquele esquema que eu tenho falado, que eu tô fazendo as recapitulações, que eu meio que assisto assim, passando rápido, só pra tentar lembrar das cenas, né? Sem rever de verdade o filme, porque também não tenho tempo pra isso. E o livro eu li, deve fazer aí 1 ano e meio, 2 anos, faz um tempinho que eu li o livro, então vou trabalhar com coisas de lembrança aqui. Tudo isso pra dizer que, em relação à fidelidade, é meio mais ou menos assim. Eu acho que ele com certeza é mais fiel ao livro do que o musical é. O musical inventa um monte de coisa e a gente hoje tá muito mais acostumado com a ideia do musical, né? Mas esse filme, comparado com o que a gente tá acostumado hoje, ele é muito mais fiel ao livro. E bom, eu acho que é uma história que todo mundo já conhece e a sinopse meio que resume bem a história, né? Eu sinto falta no filme, e eu posso ter perdido alguma coisa no que eu reassisti meio rápido, pode ser que eu tenha perdido alguma coisa, mas eu senti um pouco de falta no filme do começo, em que o fantasma é essa figura misteriosa que se comunica com a Christine, que é a personagem principal, né? E ele é um mentor dela, ensinando ela a cantar melhor e coisas assim. Eu sinto que essa é uma parte muito importante da construção dos personagens e, de novo, eu posso ter revisto meio corrido, mas pareceu pra mim que o filme meio que passa muito rápido nessa parte, sabe? O que eu entendo que ele queria ir pra ação logo, chegar logo no fantasma, na visão assustadora, na parte mais suspense, mas eu sinto que a construção do personagem pra chegar lá é muito importante e pareceu pra mim que esse filme não fez ela muito bem. Mas ainda assim ele faz e tem essa parte do filme, né? Porque é isso, é essa mulher que ela é cantora na ópera e ela tem essa figura misteriosa que ela nunca viu, fala com ela assim pelas paredes e meio que é o mentor dela e dá dicas pra ela, ensinando ela a cantar melhor. E ao mesmo tempo, na ópera, no lugar, circula essa história de que tem um fantasma, eles chamam apenas de O Fantasma, que vive por ali, circula por ali. Ele tem uma cabine de camarote que é pessoal dele, e tanto o livro quanto o filme começam ali bem pelo comecinho com a ópera sendo vendida, e aí os donos antigos passam pros donos novos essa informação de que, olha, tem um fantasma, ele tá aí, a cabine 5 é dele. No filme, se eu não me engano, é só a cabine. No livro ainda tem toda uma coisa de que é tipo, vocês têm que pagar um valor pra ele, tem que dar um dinheiro pra ele todo mês. É cheio de exigência o fantasma no livro. O filme meio que deixa de lado essa parte, assim, essa trama da ópera em relação ao fantasma. O filme reduz ela a ser só as ameaças que ele faz pra colocar a Christine como cantora principal da ópera. E enquanto no livro ele tem muito mais exigências do que isso. É um negócio bem mais elaborado. Que eu entendo que talvez não coubesse. Eu gosto dessa trama, mas eu entendo que de repente não ia caber no filme. E bom, e aí tudo isso aí tem um cara que gosta dela, ele é Duke, eu acho, eu não lembro agora. Tem um cara que gosta dela, e aí o fantasma fica com ciúme, e fica aí esse dilema todo, toda essa coisa. E eu acho que de história tá relevante aí, né? O fantasma acaba raptando ela uma hora, mas depois ele deixa ela sair, com a promessa de que ela nunca mais vai ver o outro cara, mas aí ela obviamente encontra com o outro cara porque ela é apaixonada por ele. É interessante que o cinema dessa época era muito, talvez muito por não ter falas, né? A gente tá na época do cinema mudo ainda. Talvez muito por causa disso, o cinema era muito focado em que tinha que ter coisas acontecendo. E as coisas acontecendo precisavam, frequentemente, né? Existem exceções, ter mais
não podiam ser muito subjetivas, muito simples, muito emocional, sabe? Emocional numa coisa mais contida, realista e, sei lá, tudo tinha que ser mais movimentado. E aí eu acho que talvez por conta disso que se tire tanta coisa num filme como esse, porque eu sinto que, por exemplo, ela e o cara que ela gosta, e que gosta dela, né, eles não tem quase cena dele, é meio que automático, eles gostam um do outro e pronto, sabe? E isso é uma coisa que eu falo de muitos filmes antigos, né? Até nos anos 40 eu ainda acho que isso acontecia muito. Sendo sincero, eu sinto que recentemente eu fiz vídeo de filme novo que também teve isso, mas eu acho que hoje em dia é a minoria, e nessa época era quase sempre. Enfim, pulo umas coisas aí, o filme tem uma cena muito famosa, que é uma cena colorida, é uma única cena, uma única sequência, né, do filme que é colorida, que é quando tá tendo um baile de máscaras e o fantasma aparece vestido de Morte Vermelha, que é uma referência a um conto do Edgar Allan Poe. É uma coisa que, se eu não me engano, é igualzinho no livro, que eu me lembro, e o livro faz a mesma referência. E aí, né, no filme tem ele vestido ali. E uma coisa muito importante desse filme é que que é a coisa mais famosa do filme até hoje, é o visual do fantasma no filme. Por quê? O visual do fantasma nesse filme é, até hoje, segundo a Wikipedia me diz, o mais perto de como ele é descrito no livro que se chegou na história. E eu acho que isso acontece principalmente porque, como eu falei antes, hoje a referência de Fantasma da Ópera é um musical, não é mais do livro, né? Quando alguém fala Fantasma da Ópera, automaticamente as pessoas pensam no musical da Broadway, né? E o musical da Broadway, numa tentativa de deixar a história mais romântica, ele melhorou demais a aparência do fantasma. E ele transformou o fantasma num cara que jogaram ácido na cara dele, não lembro porquê, e aí ele usa uma máscara que cobre um pedaço do rosto, assim. É uma máscara meio até bonitinha, uma máscara branca, assim, que cobre só um pedaço do rosto, porque ele é pra ser um homem muito bonito, que fizeram essa coisa com ele e ele ficou deformado, né? Essa a história do Novo, se eu não me engano. Faz muito tempo que eu não vejo nada do Novo, mas que eu saiba a história é essa. No original, tanto no livro quanto aqui, ele é sempre descrito como se ele fosse quase uma caveira ambulante, sabe? Falam que é como se ele não tivesse olhos e o lugar onde fica o olho fosse um grande buraco fundo e os olhos dele brilham em amarelo, se eu não me engano, e os dedos dele são ósseos e tudo é osso, sabe? Ele é basicamente descrito como se ele fosse praticamente uma caveira ambulante, sabe? Um esqueleto ambulante. Ele é praticamente um esqueleto ambulante. É assim que ele é descrito no livro, e essa é a aparência que o Lon Chaney fez nele. E eu digo Lon Chaney fez porque ele foi o responsável pela própria maquiagem. Aparentemente é uma coisa que ele quis fazer, e porque parece que ele já tinha feito um filme antes em que ele também usava muita maquiagem e aparentemente deu muito certo, ele fez muito bem, deixaram ele fazer nesse. Então a maquiagem que ele usou no filme foi ele próprio que fez. Aparentemente o estúdio manteve um segredo, não foi divulgado a aparência dele em nenhum momento. As pessoas, quando foram no cinema ver, só ficaram sabendo a cara que ele ia ter na hora, assim. Então acho que é um ponto bem importante. Na hora que tira a máscara e revela a cara dele, foi a revelação pro próprio público, e eu acho que pra essa época é uma aparência bem impactante, assim. A gente tá aí, o filme é de 1925, a gente tá aí no berço do cinema ainda, né? Primeiros 10 anos de longa-metragem praticamente, sabe? O primeiro longa-metragem é de 1911, mais ou menos. Então a gente tá aí muito no berço do cinema como se entende, como a gente entende hoje, né? Ainda com diferenças, né, obviamente, mas mais perto do que a gente entende hoje. Então, assim, eu acho que por mais que já tenha tido outros filmes em que personagens usavam muitas maquiagens, a gente já teve aí um Nosferatu, que eu imagino que essa altura já devia ter passado nos Estados Unidos. Não deve ter demorado tanto assim, antes da Segunda Guerra começar, não deve ter sido um grande problema. Já tinha outros filmes americanos também que fizeram coisas do tipo, certamente. Não sei quais, mas algum devia ter. Na lista é o primeiro, né, eu acho. Acho que é o primeiro filme hollywoodiano a ter um personagem tão caracterizado com maquiagem assim, eu acho. Mas ainda assim, é uma coisa que chamava muita atenção, sinceramente, até hoje. Se você vê uma coisa muito bem feita e você não tá esperando por ela, né, eu acho que ainda tem impacto, mas é bem interessante. E é isso, é o mais perto do livro que existe até hoje. Algumas cenas do livro chegaram a ser filmadas e acabaram sendo cortadas no filme. Tem uma cena em que a Christine visita o pai dela no cemitério, o pai morto, né, visita o túmulo do pai, e o fantasma aparece e fala com ela, e é uma cena super importante no livro, assim, é uma cena bem, sei lá, impactante e dramática no livro. Parece que essa cena chegou a ser filmada, mas acabou sendo cortada do resultado final. O filme teve muita treta com o diretor, porque aparentemente o diretor era inexperiente, e isso se refletia no jeito como a coisa estava sendo filmada, que ninguém levava ele a sério.
sério. Então ele falava, faz tal coisa, a pessoa falava, não faço, vou fazer do meu jeito. Parece que ele brigou com o Lon Chaney e eles nem se falavam durante a produção do filme. Precisava ficar passando recado por terceiros, um pro outro. E ele não conseguia mandar, direcionar dirigir, né, o Lon Chaney nas cenas. O Lon Chaney fazia o que ele tava afim. O que, sinceramente, eu acho que deu certo no final, mas um imenso caos aí. Uma coisa que chegou a ser planejada e roteirizada, mas esse, pelo que eu entendi, nem filmaram. Era que eles iam dar uma origem diferente pra deformidade do fantasma, né? A ideia era que ele teria... que ele teria tido ele servia uma sultana e aí ele teria feito alguma coisa que ela não gostou e ela jogou ele num poço para ser comido por formigas. E aí a ideia é que ele conseguiu escapar. Na verdade, foi resgatado por um personagem que tem no livro, que é o Persa. Ele no livro, eu não lembro se ele tem nome. Se ele tem nome, o nome é muito pouco citado. Ele é chamado frequentemente de O Persa. No filme, ele se transformou num inspetor Ledoux. Ele ainda usa um chapéuzinho, que eu acho que é pra caracterizar ele como Persa, mas ele virou um inspetor de polícia. E é um papel muito menor do que o papel dele no livro. E aí esse cara que resgataria o fantasma. Mas enfim, tinha essa proposta de criar essa história aí de que ele era desse jeito porque ele foi comido por formigas e aí ficou assim. Seria uma história muito bizarra. Eles acabaram desistindo de fazer, ia precisar de um orçamento extra, criar mais cenas, fazer um negócio mais elaborado. E aí no livro ele já nasceu assim. E aí no filme tem tipo uma única ceninha em que meio que fala sobre o passado dele, mas não diz por que ele ficou desse jeito ou se ele nasceu assim ou nada do tipo. Fica meio, por falta de uma explicação maior, eu acho que fica de algum jeito subentendido que ele nasceu assim, né? No livro é isso, no livro ele nasceu assim. Aparentemente, da primeira vez que eles fizeram uma dessas exibições de teste do filme, o público odiou, falou que o filme era terrível, disseram que ele era melodramático demais e sugeriram colocar alguns elementos de comédia no filme pra melhorar. O que eu acho bizarríssimo. É uma história que, por um lado, eu diria que não é pra ter nada de comédia, pelo menos do jeito que ela tá no filme, mas na verdade, na minha memória do livro, eu pessoalmente acho que a trama dos novos donos da ópera é bem engraçada no livro. Eu acho que essa subtrama é o alívio cômico do livro. Só que é complicado colocá-la no filme. Eu acho que ia ficar muito longo, sabe? Porque o foco é pra ser realmente a relação do fantasma com a Christine, né? Mesmo no livro, o foco é pra ser esse. Eu acho que daria um certo trabalho abordar mais a história dos novos donos do que o filme já faz. E eu acho, sinceramente, que eles acabam meio que sendo o alívio cômico do livro. Porque fica uma coisa de que, ele bota o dinheiro num lugar e aí o dinheiro some e fala, não, tem que ter sido o outro. Não foi, porque foi o fantasma que pegou. Não, mas fantasma, não existe fantasma. É toda uma coisa que eles não acreditam no fantasma. E aí eles ficam desafiando o fantasma porque não acreditam nele. Sabe, toda uma coisa assim que eu acho que funcionaria como um alívio cômico. Mas enfim, houve essa reclamação. Fizeram aí uma segunda versão, porque aparentemente na primeira versão o filme terminava com a Christine beijando o fantasma e ele meio que desistindo de ser mal, digamos assim. Seria um arco de redenção dele aí, em que no momento em que ele teve, sei lá, o beijo de uma mulher, porque a própria mãe não queria beijar ele, porque, né, pela aparência e tal. No momento em que ele teve o beijo de uma mulher, ele tipo, então eu não vou ser mal mais. E aí isso era uma das coisas que acharam terrível. Então, quando fizeram a segunda versão, tiraram esse final e fizeram um final em que ele termina o filme ainda sendo mal, pra ver se ia melhorar aí a reação do público. Mas aparentemente não adiantou. Nesse processo de fazer essa segunda versão, o Rupert Julian saiu do filme e aí não se sabe se ele foi demitido ou se ele se demitiu. É uma informação que não existe, mas seja lá qual for, ele abandonou o filme. O filme continuou saindo como direção dele, no final das contas, mas diversas cenas foram filmadas depois que ele já não estava mais envolvido no filme. E aí a proposta que eles fizeram é que o filme, que inicialmente era um suspense dramático, mudou para uma espécie de comédia romântica com elementos de ação. Adicionaram várias subtramas, adicionaram personagens para ser alívio cômico, adicionaram um segundo interesse romântico para disputar com o interesse romântico principal dela, com o Raul, o nome dele, que é o cara que gosta dela, que ela gosta dele. O que eu acho bizarríssimo, porque o fantasma já é o outro interesse romântico, né? Que, ela não gosta do fantasma, mas o fantasma gosta dela. Então ficou 3 pessoas gostando dela, sabe? E aí essa versão foi exibida também para um público de teste, e o público detestou ela mais ainda, chegando até a vaiar o filme enquanto o filme tava passando. Então, o que já tava ruim piorou, né? E aí a Universal, que era responsável pelo filme, foi
e pegou 2 profissionais deles pra reeditar o filme, dar uma mexida, mexer em um monte de coisa, tentar arrumar. Uma das pessoas que fez isso, inclusive, foi a Lois Weber. Foram Maurice Pivar, que esse eu não sei quem é, e Lois Weber, que é uma diretora que eu já citei ela em algum vídeo por aqui, porque eu já assisti alguns filmes dela e gostei bastante. Ela fez aí alguns filmes na época do cinema mudo. Ela foi uma das primeiras diretoras de cinema mulheres da história, e eu acho que ela era muito boa. Na minha opinião, pessoalmente, ela era muito boa. É uma pena não ter nenhum filme dela aqui. Realmente, muitos filmes dela são perdidos, mas ainda assim, eu acho que alguns que existem podiam estar por aí no comecinho dessa lista. Um dia eu faço um vídeo falando mais sobre. Mas aí, reeditaram o filme e tiraram a maior parte do material novo, trabalharam muito mais com o material antigo e só mantiveram o final dessa versão nova, em que ele continuava sendo mal no final, né? Que era um final em que terminava com uma multidão de pessoas jogando fantasma no rio. E bom, spoilers, mas... eu sempre falo que eu acho que os filmes dessa época ninguém deve ligar muito, né? Se alguém ligar, me avisa, eu paro de fazer. Mas enfim. E é isso. Basicamente, restauraram o filme praticamente pra versão original que o Rupert Julian tinha feito. Eu não sei se chegaram a filmar cenas novas nesse negócio, nesse último processo. Eu acho que talvez não. Foi só uma reedição mesmo. Mas é isso. Mantiveram muito pouco do que a segunda versão fez e mantiveram o filme mais com a primeira. Então o filme ficou esse suspense dramático, que realmente é esse. O filme que eu assisti é um suspense dramático, com elementos de romance e nada de comédia. É isso que ficou no final. Assim, eu falei que o Lon Chaney fez a própria maquiagem porque ele tinha feito antes e tinham gostado do resultado, né? O filme que ele fez antes foi o Corcunda de Notre Dame. Ele tinha feito aí em 1923 uma versão do Corcunda de Notre Dame e gostaram muito da maquiagem que ele fez naquela ocasião. Ele mesmo fez a maquiagem, acharam que ficou muito bom, então deram pra ele liberdade total pra ele fazer a própria maquiagem. E acho que foi uma decisão extremamente acertada, porque o resultado é ótimo. Diz a lenda, porque é sempre uma lenda esse tipo de coisa, mas que quando o público viu pela primeira vez o rosto dele, na hora que a Christine tira a máscara, as pessoas gritaram e algumas pessoas até desmaiaram. Sinceramente, eu acredito. Naquela época, eu acredito. Porque eu acho, como eu falei antes, eu acho que as pessoas não estavam tão acostumadas com a ideia da maquiagem cenográfica, sabe? Da maquiagem pro filme, que eu acho que deve ter gente que olhou aquilo e pensou que a pessoa era desse jeito, sabe? E isso deve ter sido algo muito assustador pra, de novo, algumas pessoas não acostumadas, né? Muita gente que tava vendo esse filme, de repente, não tinha nem o hábito de ir no cinema, né? Devia ser uma novidade pra vários indivíduos. Então, é uma lenda, mas eu acredito que é bem possível. Como eu falei, a aparência dele é até hoje a mais fiel, né, ao livro, porque depois virou do musical e é isso. O filme, no meio de todo esse caos de versões e mudanças, coisas do tipo, eu acho que até fez algum sucesso com o público no final das contas, mas a crítica foi meio mista. Parece que em 1929 refizeram algumas cenas e lançaram uma versão com som. A versão com som foi meio mais ou menos, porque o Lon Chaney não quis voltar pra fazer essa versão, e ele inclusive não gostou da ideia de terem feito isso e sem ele, porque botaram um cara pra fazer como se fosse um mensageiro falando as falas dele, e como se o fantasma não falasse. Enfim, um grande caos. Se alguém tiver curiosidade, na Wikipédia tem um trechinho, porque eu não sei se esse filme existe ainda, mas na Wikipédia tem um trechinho dessa versão com som, uma cena assim. Parece que em 1929 também fizeram de algum jeito alguma versão restaurada, porque a versão que eu assisti é toda muda, não tem nenhuma fala, mas diz que ela é de 1929, o que me deixa um pouco na dúvida o que isso significa. Mas é isso, aí parece que essa versão até rendeu um dinheiro, mas não foi lá muito bem recebida não. Eu acho que o povo achou estranho, e eu acho que deve ter ficado estranho mesmo. A ideia do fantasma não falar e todo mundo no filme falar, por si só já é bem bizarra, né? Enfim, vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre esse. O livro começa falando mal do livro, do Fantasma da Ópera, dizendo que é uma história indecisa, confusa, apesar de ter um bom protagonista e uma ambientação formidável. Eu não sei se eu concordo, eu li o livro e gostei bastante, assim, eu achei a história do livro bem boa. Aí ele diz que o filme também é uma combinação de uma direção arrastada com uma cenografia incrível, de modo que personagens unidimensionais, e aí destacam o Raul, se apresentam diante de cenários impressionantes. Eu sempre acho engraçado quando eles incluem o filme na lista, e aí você vai ler o que eles falam e é tipo, nossa, o filme é ruim, esse filme na verdade não é tão bom assim, não, ele é bem ruim, não é, o filme não é bom não, os atores são ruins, a direção é ruim,
ruim, a edição é ruim, os personagens são ruins. Por que você colocou esse filme na lista, então? Eu não entendo. E aí diz que o filme oferece uma série de momentos primorosos que escondem sua débil estrutura. Tá vendo quanto ele xinga o filme? É muito bizarro isso pra mim. E aí diz que o que torna esse filme um clássico é o fato de ele conter um dos melhores exemplos de atuação melodramática do cinema mudo. O impecável, abandonado e violento gênio monstro de Lon Chaney. E aí vamos conversar, porque assim, eu concordo com a presença do filme na lista. Eu colocaria esse filme na lista. As justificativas que eu tenho e que o livro tem são muito diferentes, sabe? Lon Chaney tá ótimo, tá? Ele tá ótimo. Na verdade, o que pega pra mim... Assim, ele tá ótimo, mas aí também dizer que é uma das melhores interpretações dramáticas do cinema mudo, eu acho muito exagero. A gente acabou de vir aqui da Última Gargalhada, que eu acho infinitamente melhor nesse quesito. É meio exagerado, mas eu acho que o monstro do Lon Chaney também é. O fantasma do Lon Chaney também é. Inclusive, como eu já falei aqui, eu acho que no cinema mudo isso era o padrão, né? Tudo tinha que ser muito exagerado para que ficasse mais claro, já que você não tinha falas e outros recursos. Então, assim, e eu acho que a gente vai ver outros filmes mais pra frente, que são também outros dramas aí de estilos variados, que eu acho que vão fazer isso melhor. Eu concordo que o personagem do Raul é qualquer coisa, assim, é super genérico. O filme é o fantasma. A relevância do filme tá inteirinha no fantasma. Eu acho uma pena que eles mudaram o personagem do Persa, porque eu acho que o Persa no livro era um personagem mais interessante. Era um personagem tão misterioso que ele era intrigante, sabe? E no filme é um personagem que foi modificado de um jeito que ele essencialmente não existe mais. Eu acho que a personagem da Christine é bem mais elaborada no livro do que ela é no filme, além do que eu acho que era inevitável, mas também é o que eu acho que acontecia com uma parte imensa das personagens femininas no cinema dessa época. Era muito raro mesmo, elas estavam ali pra ser bonitas e pra ser objeto do desejo dos homens, e eu acho que no livro ela é um pouco mais do que isso. Não muito também não vou ficar defendendo o livro aqui não muito também, mas um pouco mais do que isso. Mas o filme desde o começo foi feito pra ser um veículo pro Lon Chaney, então desde a ideia inicial, o filme já era pra ser sobre o fantasma, muito mais sobre o fantasma do que sobre qualquer outra coisa. Então, inevitável seguir por esse caminho. Eu acho que, sei lá, eu acho que é um ótimo filme. Eu acho que realmente a caracterização do personagem do fantasma visual é talvez motivo suficiente pra colocar esse filme aqui. Como eu falei, não é uma coisa que se fazia o tempo inteiro, não era super comum. O Lon Chaney é um cara que ficou muito famoso por fazer personagens nesse estilo, se não exatamente assim. Essa coisa do monstro, do personagem estranho, porque nem sempre são personagens que envolvem maquiagem. A gente vai ver aqui filmes com ele, inclusive, que são uma pegada um pouco diferente. Mas ele ficou muito famoso por isso. E eu acho realmente que é uma dessas pessoas que é interessante que todo mundo conheça. Eu acho que é um filme, e eu acho que esse filme é talvez o melhor exemplo. Se for pra mostrar o Lon Chaney pra alguém, esse é o filme, sabe? Por mais que você não veja a cara dele nesse filme, eu acho que parte de quem é o Lon Chaney é justamente não ver a cara dele, né? Então acho que é interessante. Eu achei um ótimo filme, eu gostei bastante. Eu não concordo com o que o livro diz, principalmente no momento em que o livro fica o tempo todo falando que o filme é ruim, porque eu na verdade achei o filme bem legal. É um filme no cinema mudo, né? Adendos importantes aí, tem que lembrar que é um filme de cinema mudo. Não vai ser uma coisa uau, incrível. Ele não envelheceu tão bem quanto eu falei recentemente do Última Gargalhada, que tem a coisa de ter pouco intertítulo. Então envelheceu muito bem. Eu acho que esse filme até tem uma quantidade ok de intertítulos, esse aqui. Então eu acho que ainda funciona bem, assim. Mas assim, eu acho que é um ótimo filme. Acho que vale a pena pra quem tiver curiosidade, tiver interesse. É um filme legal. Não é uma grande obra-prima do cinema, mas eu acho que é um filme realmente que fez algo que foi diferente na época. E eu acho que ele acaba sendo um marco pelo que ele encarou fazer, sabe? Mas é isso. Deixa aí nos comentários se você já viu esse filme, o que você achou. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!